Bom, aprove o Senhor que eu estivesse aqui hoje, então vamos ficar de pé para lermos o Salmo 5. Se a irmã quiser colocar aí na tela para nós, vai ser muito bom. Salmo 5, vamos ler Salmo 5. Eu quero ler o Salmo 5 todo, porque ele só vai até o verso 11. É uma das orações do salmista Davi. Temos vários salmos contendo as orações do salmista. E eu escolhi essa aqui para dar um suporte ao que eu tenho que falar. Está assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende à voz do meu clamor. Repita comigo: voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Repita comigo: ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Ó Senhor, obrigada pela tua palavra. Aqui está a tua palavra lida, Senhor. Ajuda-nos agora a nos alimentar da tua palavra, pois é por causa de ti e da tua palavra que nós estamos aqui. Usa-me para o louvor da tua glória e nos abençoe, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, podem se assentar. Glória a Deus. Se tem um tema que eu possa dar para essa mensagem, esse tema é: considere a voz da oração. Às vezes a gente presta atenção em tantas vozes, não é? E esquece, às vezes, de prestar atenção ao que estamos dizendo ao Senhor. Nós ouvimos semana passada bastante coisa a respeito da oração, não é? E foi muito interessante o que ouvimos semana passada. A oração realmente é uma necessidade de todos nós, principalmente do cristão, que se diz filho de Deus. Eu creio que é muito difícil um filho que não tenha comunhão com o pai, porque é uma necessidade do filho ter comunhão com o pai. O pai é aquele que instruiu,
é aquele que orienta, é aquele que ajuda, que dá um conselho, né? É aquele que, às vezes, abençoa com recurso financeiro. O pai é a pessoa que nós temos, supostamente, de maior confiança para nós. Então, deve ser muito difícil um filho que não tenha comunhão com o pai, que não consegue conversar com o pai. E tem bastante isso por aí, não tem, irmãos? Bastante, a gente sabe que tem, principalmente nos dias de hoje, porque os dias de hoje as coisas estão complicadas, estamos passando dias difíceis, dias complicados, dias em que a iniquidade se multiplica, o amor vai se esfriando, e a gente vai vendo aí filhos contra pais, pais contra filhos, e o que mais se vê são relacionamentos paternos cortados, rebentados, estraçalhados, e com isso a gente percebe que o ser humano vai ficando esquisito, ficando estranho. Eu já ouvi dizer que a oração é o grito da alma. Alguém já ouviu dizer isso? E, engraçado, a gente só grita quando está desesperado. Não reparou isso? Ninguém grita sem desespero, sem uma aflição, sem uma angústia. Precisando de algo, às vezes já gritamos por um táxi. Ô, táxi! Ô! Gritando, né? Por quê? Porque desespero de pegar o táxi, de querer o táxi, precisar do táxi, é uma necessidade. Então, eu gritei. Creio, sim, que a oração é o grito da alma. É a hora que a alma está precisando, necessitando. Necessitando, às vezes, até somente de uma palavra, de um olhar especial. Se é que nós possamos dizer que Deus nos olha de uma maneira especial. Não é? Porque creio que Deus olha da mesma forma para todos. Deus, ele é amoroso para com todas as suas criaturas. E ele olha para nós de uma forma já especial, mas a gente pede. Quantas vezes eu pedi, Deus, eu preciso de um olhar especial do Senhor. Porque eu preciso de algo, a minha alma está gritando, está falando que precisa urgentemente de algo. Pois bem, a oração, então, é essa forma. A oração é uma forma de nos relacionar com Deus. E engraçado que Deus, ele tem essa vontade, esse desejo de se relacionar conosco. Deus, sendo um ser soberano, supremo, né? É um ser que não precisa de nós, mas ele tem essa vontade de se relacionar conosco. E a forma de nós nos relacionar com ele é através da oração. Falei aqui agora que o filho que não tem comunhão com o pai, ele não conversa com o pai. Quem não tem comunhão com o outro não quer conversar com o outro. E a oração é essa forma que nós temos de dizer ao Pai, eu estou aqui, eu te amo, eu quero a tua presença, eu quero estar contigo, eu quero falar contigo. Quando Deus colocou Adão no jardim, a palavra de Deus diz que ele vinha no jardim. Toda a viração do dia. Viração do dia parece ser a tardinha, não é? Ele vinha falar com Adão. Tinha necessidade, irmãos. Deus sabia tudo que Adão fazia. Deus sabia tudo que Adão tinha feito naquele dia. Mas Deus vinha conversar com Adão. De repente, vinha aí, Adão. O que você fez hoje? Precisava. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Mas ele vinha para conversar com Adão, porque
Deus, ele tem prazer de falar conosco e de nos ouvir. Tanto que ele chegou um dia e procurou por Adão, chamou por Adão. Porque ele chegou e não encontrou Adão. Já era normal, certamente, ele chegar e encontrar Adão. Porque Adão era puro. Não tinha nada que o distanciasse de Deus. Ele era aquela criatura da forma que Deus o fez, original. E Deus já chegava com toda a liberdade, conversava com Adão. Até que chegou um dia, uai, cadê o Adão? Adão, cadê você? Adão respondeu lá de trás de alguma coisa. Eu vi o Senhor e me escondi. E nós temos também vários relatos bíblicos no Novo Testamento de que Jesus orava. Irmãos, tinha necessidade de Jesus orar? Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. A parte humana de Jesus precisava estar sempre em comunhão com Deus. Assim como você, assim como eu. Nós precisamos conversar com o Senhor, nos relacionar com o Senhor. E Jesus tinha esse prazer de falar com o Pai, porque ele e o Pai eram um. Então, a gente tem prazer de conversar com aquela pessoa que você tem completa conexão, não é? E se nós também somos um em Cristo, nós temos que ter esse prazer de conversar com Ele, de estar com Ele, separar um tempo só para isso, só para conversar com Ele. E Jesus, ele sempre ia orar. E o que me chama a atenção é que Jesus, quando ele estava sempre com os discípulos, ele não falava com os discípulos, vocês têm que ir orar, vão orar, eu vou orar, vem orar comigo. Não, Jesus ia orar. Eu creio, assim, os discípulos, eles não oravam porque eles já estavam ali, fisicamente, com o próprio Deus. Então, Deus já está comigo, apesar de que tem necessidade de orar, porque é humano. Mas Jesus estava junto. Jesus estava junto. Tudo que eles precisassem, eles poderiam chegar e falar com Jesus. Jesus estava ali, encarnado, não é? Poderia falar com ele. Jesus está encarnado aqui hoje? Não. Então, nós precisamos falar com ele, mesmo não vendo. Porque hoje nós vivemos é pela fé. Pois bem, gostaria que o Salmo 5, o verso 3, fosse colocado na tela, por gentileza, Emily. Porque vamos conversar a respeito de quando eu devo orar. Quando? O salmista Davi, do qual nós lemos, escreveu esse salmo que nós lemos agora, ele orava pela manhã, ele falando com o Senhor. Pela manhã ouves a minha voz. Qual de nós pode dizer, Senhor, pela manhã ouves a minha voz? Acontece, tem dia, irmãos, que a gente levanta tão atarefado, tão preocupado com as distrações dessa vida. Eu falo o que acontece comigo. Que eu vou lembrar de orar, eu já estou descendo as escadas de casa. Jesus tem misericórdia. Irmãos, eu tenho pedido tanto perdão a Deus, porque eu sei que não é conveniente, não é o correto, não é o certo sair de casa sem falar com o Senhor. Porque é Ele que nos dirige, a nossa vida está nas mãos dEle. Você já pensou bem você entregar alguma coisa para alguém, a pessoa está com aquilo na mão? É um exemplo muito bobo, mas eu vou falar. Está com aquilo na mão e aguardando você falar alguma coisa, você entrega e sai. O que eu vou fazer com isso?
Aí eu penso, aí eu paro. Muitas vezes já aconteceu isso. A gente acorda tão preocupado, porque as distrações estão aí, né? Tanta coisa aí para nos distrair. A própria sobrevivência nos faz distrair com isso, com aquilo, com trabalho, com filho, com marido, e com esposa, e com escola, e com tanta coisa. E a gente já levanta preocupado com isso. E às vezes eu paro e falo, meu Deus, mais uma vez, me perdoa, Senhor, porque agora que eu estou lembrando de falar contigo. Agora, quando já deveria ter falado assim que eu abri os olhos, não é? E o salmista fala, pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração. E é tão importante isso que ele fala depois de oração. Qual que é a palavra que ele diz aí? Não ouvi. Me ajuda, gente. Não é o pastor Diego que está aqui. Gente, ele ora e vigia. Porque orar sem vigiar, irmão, não adianta muita coisa, não. Sabe? Não vê aí? É o certo acordar e orar. Olha aí, o dia que eu não vigio, levanto e saio igual uma desembestada. Igual uma louca. E parece que bate a campainha dentro, graças a Deus, que é sempre antes de eu abrir a porta da rua. Graças a Deus, você não orou. Meu Deus, me ajuda a vigiar toda vez. Me ajuda a vigiar. Me ajuda a vigiar. O nosso espírito, ele tem condição de ficar ligado em Deus todo o tempo. Por que que eu estou dizendo isso? Efésios 6, 18, ele fala a respeito de quando orar, ele nos fala o seguinte, Efésios 6, 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Orando só na hora de sair de casa. Orando só na hora que eu acordo. Orando em todo o tempo no Espírito. Então, nós temos condição de orar em todo o tempo. Porque nós somos pessoas já ligadas em Deus. O nosso espírito já está conectado com o Senhor. Então, nós temos condição de orar em todo o tempo. Então, o tempo que eu tenho para orar é esse. Todo. Irmãos, porque em todo tempo nós somos tentados a não orar. Tentam nos impedir de orar. Porque o inimigo das nossas almas, o que ele faz é isso. É tentar nos tirar o máximo que ele pode de perto do Senhor. Porque ele não quer que nós tenhamos comunhão com Deus. E, irmãos, infelizmente, ele está sempre ao nosso derredor. E para o nosso desespero, ele é incansável. Incansável. Por isso que precisamos vigiar. Porque se a gente não vigiar, ele está ali, prontinho, incansavelmente, esperando um minutinho de bobeira para ele nos tragar. Então, precisamos orar em todo o tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o poder da oração. Eu já ouvi muito a frase, agora é só orar. Não é? A gente fala muito isso é a linguagem, basicamente, a linguagem original do crente. Agora é só orar. Agora é só orar é uma frase muito interessante, porque ela nos dá a impressão de que todas as nossas esperanças já se foram.
nos dá a impressão que orar agora é o nosso último recurso. Já fizemos tudo que tinha de fazer. Agora é só orar. Isso falou muito comigo, que me dá a impressão de que eu não orei ainda. Eu já me esperneei, já me descabelei, eu já fiz tudo o que eu podia fazer para resolver isso. Como eu não consegui resolver, agora vou orar. Irmão, nós esquecemos que a oração é a nossa maior arma. É a primeira coisa que nós temos que fazer, é orar. Então, nós podemos falar essa frase da seguinte forma: ok, já orei, já fiz tudo que eu tinha de fazer, agora só me resta continuar orando e esperar. E descansar. Então, se vier falar comigo agora é só orar, eu vou falar, por quê? Você não orou ainda? Lembra do que o pastor falou semana passada aqui? Se você não ora por você, nem adianta me pedir oração. Não venha me pedir para orar, ore por você que Deus vai te ouvir também. Irmãos, essa impressão que eu tenho. Agora é só Jesus na causa. Porque ele não estava na causa ainda. Está deixando Jesus por último, para entrar na causa agora, que não tem mais jeito. Está certo. Ele pode entrar depois que já está tudo acabado, que ele faz tudo novo. Não estou dizendo que ele não faz. Mas nós temos que entender que o nosso primeiro recurso é a oração. Primeiro nós temos que apresentar ao Senhor, porque aí, se nós tivermos que fazer alguma coisa, as diretrizes vão vir dele. Ele vai nos orientar ao que fazer, para chegarmos ao resultado. Ele vai também continuar conduzindo a nossa oração. Porque sem ele, irmãos, nem orar a gente consegue, não é? E tem hora que a coisa está tão feia que nem orar mesmo a gente consegue. A oração, ela é uma arma poderosíssima. Poderosíssima. Não existe uma arma mais poderosa do que a oração. Não existe. Esquece bomba atômica. Eu estou falando bomba atômica, porque para mim ela é a pior, viu, irmãos? Não sei se tem outra. Do jeito que a tecnologia está, pode ser que tenha outra. Mas não existe nenhuma dessas armas que sejam tão poderosas quanto a oração. Tiago 5, 17 e 18, nos fala algo interessante, que tem a ver com tudo isso que o pastor falou semana passada. Primeira coisa que tem que fazer é orar. Ora primeiro, meu irmão. Aí tudo bem. Venha que eu te ajudo em oração. Nada de 6 horas por mim. Venha, ore comigo. Me ajude em oração, meu irmão. Tiago 5. Põe na tela, por favor, minha linda. Tiago 5, 17 e 18. Vamos ler essa história linda, que nos mostra que nós também podemos orar e Deus vai nos atender. Claro, a oração de um outro irmão conosco é muito bom, né? 2 pessoas concordando, 2 ou mais pessoas concordando no mesmo propósito. Elias era um profeta. Ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha, interessante. Elias não era um super-homem? Não. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos erros.
E orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Interessante. Então, se Elias era igual a mim, então eu vou orar para chover. Irmãos, temos que orar com propósito. Não é? Com propósito. Naquela época era difícil chover. E por algum propósito, Elias orou para não chover e não choveu. Por quê? Estava dentro de um plano divino, de um propósito de Deus. E depois Elias orou de novo. Aí choveu. Por que que nós hoje parece que Deus vai ouvir só a oração do meu irmão, porque meu irmão é mais crente do que eu. O meu irmão, ele ora e Deus faz. É claro que Deus dá os dons a cada um. Deus dá dons de cura e pode, sim, eu mesma já fui curada por alguém que orou por mim e Deus me curou. Cheguei aqui com um problema na coluna terrível. E eu orava para Deus curar minha coluna. Mas chegou o dia que eu fui à presença de um homem que Deus tinha dado o dom de orar e as pessoas serem curadas. E aconteceu a cura, com aquele propósito. E no dia certo. Não é? É só orar com fé, crendo. Outra coisa que nós devemos fazer é colocar expectativa na nossa oração. Irmão, não temos que orar simplesmente por orar. Eu lembro que quando eu estava voltando para o Senhor, precisando que todo mundo orasse por mim, que eu não sabia nem orar direito. Chegou um dia uma jovenzinha, chegou na minha casa, bateu na campainha e me chamou. Falou, Jussara, eu vim aqui para você orar por mim. E o sangue de Jesus tem poder. Eu não sei nem orar. Mas eu não falei, né? Estou falando aqui, mas, né? Só vocês que sabem. Eu falei, Senhor, eu vou orar. Eu vou orar. Irmãos, e eu pensei assim, eu vou orar por orar, né? Porque não sei orar mesmo. O que eu falar aqui, qualquer coisa, Deus vai ouvir. Vou orar por orar. Mas eu dei aquela paradinha, pensei, não, se for para orar por orar, eu não vou nem fazer. Porque eu estou falando com o dom da vida, com aquele que pode todas as coisas. Ninguém chega diante de um rei, diante de um presidente da república, ninguém chega diante desse povo importante à toa, para nada. Você vai aproveitar aquele momento. Se eu chegar diante do presidente desse país aqui, nossa, Deus, com tanta necessidade, eu vou, no mínimo, falar, eu estou precisando aí daquele negocinho, sabe? Aproveitar o meu tempo com ele, porque eu sei que ele pode dar. Eu falei, não, eu sei que eu não sei falar palavras bonitas, porque Deus não se importa com isso. Deus quer ouvir o que está no nosso coração, né? Não preocupe, irmãos. Deus é o ser mais sábio que existe. E Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece o estilo de cada um. Você vê, olha, o meu estilo aqui não tem nada a ver com o pastor Diego, né? Pastor Diego é aquela eloquência. Cada um, Deus usa cada um da forma dele. E Deus não vai pegar o meu estilo e colocar parecido com um outro que ele goste. Não. Deus vai usar cada um dentro do seu estilo. Não adianta eu querer ficar aqui gritando, ou esperneando, ou falando alto, ou falando diferente do jeito de eu ser. Porque esse é o meu jeito de ser. É falar calmo. É falar tranquilo. A não ser quando eu estou nervosa. Estou com raiva. Pisa no meu calo, não.
Então é assim. E Deus, ele não se importa se a gente está procurando palavras difíceis para falar com ele, porque só palavras difíceis que ele vai entender. Porque Deus é hiperinteligente. Ele é o sábio. A sabedoria, ele é a essência de tudo. Então, ele só vai entender se eu falar palavras difíceis. Irmãos, não. Deus vai entender se falar nós vai, nós foi, nós está aqui. Se não fosse assim, o que seria de nós? O que seria de nós? Que não falamos nem o português direito, nem a nossa língua, né, mãe? Então, nós precisamos colocar expectativa na oração. E eu orei para aquela moça. Gente, no outro dia, eu vi aquela moça tão feliz. E não era cristã. E eu também estava voltando, né, assim, cambaleando ainda, levantando, caindo, aquela coisa. Mas eu orei. E ela ficou tão feliz, porque eu orei. E aí, depois de muito tempo, eu voltei a conversar com ela, e eu falava com ela, você também pode orar. Ah, mas eu não oro bonito como você. Deus não está se importando se é bonito ou não. Se nós orarmos no Espírito, Ele já aceita, Ele ouve. E Ele é o único que ouve, não é? Hebreus 11, verso 6, nos diz como que é importante nós orarmos dessa forma. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, eu, você, ok? Creia que Ele existe. Irmão, nós vamos orar. Alguém que não crer em Deus, ora. Chega diante dele e ora. Não crê, essa pessoa não vai orar. Então, se eu for orar sem crer que Deus existe, que oração mais imbecil e idiota é essa? Eu vou perder tempo orando a alguém que não existe. Então, primeiro, nós que cremos que Ele existe, temos que chegar diante dele crendo que Ele existe. E, principalmente, se Ele existe, Ele nos ouve. Sabe por que Ele nos ouve? Porque Ele vê a nossa busca. Ele vê que nós estamos buscando. Ele vê que nós estamos crendo. Ele vê que nós sabemos que Ele está ali. Senhor, nós estamos diante de Ti, buscando o Senhor. Eu creio na Tua existência. Eu creio em Ti. Então, é uma forma de nós termos, alimentar a nossa expectativa. Porque quando nós temos a expectativa, é sinal de que a nossa fé está ativada. E o que começa o versículo dizendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu chegar sem expectativa diante de Deus, sem ter a convicção de que Ele existe, que Ele vai me ouvir, não vou dizer que Ele vai me responder, mas que Ele vai me ouvir. Irmão, se Deus me ouvir, já está bom demais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, a minha vontade. Não preste atenção na minha vontade, não. Como bom mineiro, vou falar desse jeito mesmo. Não preste atenção na minha vontade, porque a minha vontade não presta. Irmãos, a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Às vezes eu chego diante dele, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu preciso de... Às vezes não preciso, porque a minha vontade só vê a minha necessidade agora, não vê a minha necessidade amanhã. E a vontade dele é que é boa para mim. Então, é Ele que sabe se aquilo vai ser bom para mim naquele momento ou não. Então, o que eu tenho que fazer? É saber que Ele existe e que Ele me ouve. Se eu tiver a certeza que Ele existe e que Ele me ouve, está de ótimo tamanho.
Porque eu entreguei na mão dele, coloquei na mão dele. O meu papel é esse. Coloquei na mão dele. Agora o resto é com ele. E é bom esperar. E é bom esperar. E nós temos que ter a certeza que o que nós temos que fazer é orar. A oração, ela é poderosa porque nós oramos, mas quem faz é Ele. Porque o efetuar é dele. É Ele quem faz. Aquela menina veio me pedir oração, tadinha. Toda feliz, porque ela vai orar, vai acontecer. Eu não tinha conhecimento praticamente de nada do Senhor. E ela ficou feliz com a minha oração, porque ela ouviu eu pedir ao Senhor. No mínimo, ela tinha certeza de que o Senhor podia fazer, porque a minha oração foi dirigida a Ele. Não é? O que nós podemos fazer, irmã Vera, é orar. Esse é o nosso papel. E não devemos, principalmente nós que, às vezes, somos convidados a orar por alguém, não deixar essa pessoa colocar a expectativa dela em nós. Colocar naquele que faz. É Ele que efetua. Ele que tem todo o poder. João 14, verso 13. 13 e 14. Nos diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome. Jesus falando. Jesus falando. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Jesus está nos dizendo isso aí. Jesus diz que faz. Então, quem faz é Ele. Então, nós devemos pedir ao Pai, no nome de Jesus. Por que no nome de Jesus? Porque Jesus é que é o nosso Salvador. Ele que morreu pelos nossos pecados. Ele que é o nosso remidor, resgatador. Ele que sofreu, derramou sangue. E hoje esse sangue nos cobre. Por isso que nós podemos chegar diante de Deus. Senão não poderíamos. Sem o sacrifício de Jesus, não teria como chegarmos diante de Deus. Porque hoje, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus em nós. Por isso que temos essa condição de chegar diante de Deus. Então, cheguemos diante de Deus no nome de Jesus, pedindo no nome de Jesus. Só não podemos esquecer que a oração, quando vamos pedir, como Jesus falou aí. Deixa na tela para mim, por favor, querida. Pedir em meu nome. Pedir. Jesus falou pedir. Então, quando nós vamos pedir, nós não podemos esquecer que nós vamos pedir, não exigir. Irmãos, é tão triste. Eu já ouvi orações que a pessoa estava exigindo. Eu exijo porque eu sou filho. Gente, se a minha filha chegar para mim, mãe, eu exijo porque eu sou sua filha, meu Deus, acho que aí eu vou falar alto e gritando, porque eu vou ficar com raiva. Gente, nós estamos pedindo. Jesus orientou pedir. Ele não falou exigir. E nós precisamos entender que a oração é um pedido. E principalmente, olha que legal, que lindo. Volta no 13. Nós vamos pedir. E, principalmente, Jesus vai fazer quando o nome dele for glorificado. Jesus não faz nada por fazer, nada sem propósito. Por isso, irmãos, nós não sabemos orar e, graças a Deus, temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Senão, estávamos no sal, não é? Porque nós oramos errado.
Pedimos tanta coisa que não tem necessidade de termos. E graças a Deus que Ele só nos dá quando tem propósito naquilo. Qual que é o propósito? Glorificar o nome de Jesus. Lembra quando Jesus foi avisado que o amigo dele, Lázaro, estava doente? Jesus não falou que não ia, mas Jesus não foi. Poxa, se alguém está doente, eu tenho que ir na mesma hora, porque eu não sei, né? De repente, essa pessoa pode morrer. Está vendo? Mineiro, de repente, essa pessoa pode morrer. A pessoa está doente, supostamente, eu tenho que ir agora. Mas Jesus não faz nada sem propósito. Lázaro precisava morrer. E Jesus falou que aquela doença não era para a morte. Porque não era mesmo. Lázaro morreu fisicamente. Foi enterrado e Jesus chegou lá, já haviam 4 dias que Lázaro estava enterrado. Porque aquele povo naquela época, eles precisavam ver para que o nome do Senhor fosse glorificado. Hoje nós temos que crer pela fé. Hoje, muitas das vezes, nós não recebemos por falta de fé, não é? Porque sem fé é impossível que Deus faça alguma coisa. Tanto que Jesus, que sabe tudo que nós precisamos, se Ele chegar aqui hoje em pessoa, na nossa frente, Ele vai perguntar o que você quer que eu faça. Como Ele fazia antes, né? Ele chegava num cego, o que você quer que eu faça? Pô, Jesus está de brincadeira, eu sou cego, né? E se Jesus vier aqui hoje, irmãos, Ele vai perguntar também, sabe por quê? Ele quer que a gente fale. Ele quer conversar conosco. Ele quer relacionamento. Ele quer saber. Ele quer que a gente fale. E Lázaro precisava morrer. E precisava ressuscitar para que aquele povo cresce em Jesus. E realmente, Jesus chegou, ressuscitou Lázaro. E o povo creu. E o nome do Senhor foi glorificado. Se Jesus tivesse ido antes, tudo bem, Lázaro estava doente, Jesus ia curar o Lázaro e o povo ia adorar o Senhor do mesmo jeito. A glória ia ser para o Senhor do mesmo jeito. Porque, irmãos, é muito... Orar por um doente, a doença, ela não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a cura. Não é? Mas, imagina, Jesus curar uma doença, já estava tão comum naquela época, né? Quantos já haviam sido curados? Quantos? E Jesus, ele declarou que aquela morte, aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. E ele chegou lá e para ele fazer com que aquela morte glorificasse o nome do Senhor, aquela morte ela tinha que ser transformada em vida, não é? Porque a morte em si também não glorifica a Deus, como a doença não glorifica a Deus. E quando Jesus transformou aquela morte em vida, o nome do Senhor foi glorificado muito mais. E muitas pessoas viram. Muitas pessoas viram. Inclusive, Jesus teve que talvez tornar a falar para Maria e Marta: se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos crer. Precisamos crer para que até a morte, para nós, se torne em vida. A doença se torne em cura. Precisamos crer.
E então não adianta orar sem expectativa de que Deus pode fazer, de que Deus vai fazer, ainda que seja da forma que não seja a nossa, que nós pedimos, mas que Ele vai fazer da melhor forma para nós. Amém? E por que eu devo orar? Irmãos, eu pensava sempre comigo assim, eu não entendo, fiquei por um longo tempo sem entender por que eu deveria orar e por que eu tinha que orar. Porque Deus sabe o que eu preciso. Se Ele sabe o que eu preciso, por que eu preciso orar? E se eu não orar, eu vou ter as coisas do mesmo jeito. E eu custei a entender, porque eu queria entender isso. Por que eu não tenho, às vezes, aquilo que eu gostaria de ter, mas eu não orei para ter, mas tenho o suficiente, está tudo bem. Mas quem diz que a minha oração tem que ser só pedido, né, para ter as coisas? Nós que somos espirituais também, precisamos nos relacionar com o Senhor, em adoração, em louvor. Irmãos, adoração não é só cantar, viu? A gente adora o Senhor orando, em oração. E eu creio no meu íntimo, não existe uma oração tão poderosa quanto aquele momento que você tira só você e o Senhor, dirigindo a Ele aquela adoração sincera em oração. E eu pensava, então, por que eu devo orar? Irmãos, quando nós oramos, eu pensava assim, se eu orar, eu vou conseguir, porque então, se eu orar, aí eu vou mover a mão de Deus, Deus vai ver que eu orei, que eu pedi aquilo, e falar, já que você está pedindo, eu vou te dar isso. Eu não estava pensando em te dar, não. Mas já que você está pedindo, eu vou te dar. Irmãos, fiquei enganada muito tempo, imaginando isso. E eu entendi que a oração não move a mão de Deus. Porque a mão dele já está estendida para nós. Meu Deus, Deus já nos deu tudo o que precisamos. Já tem tudo preparado para nós. Tudo que Deus tem para nós já está pronto. Já está preparado. Todas as bênçãos que precisamos já estão providenciadas. Então, não adianta eu pensar assim, eu vou orar, porque aí, se eu orar, Deus vai lembrar da minha oração e vai me dar. Isso é um engano, porque eu fui enganada com isso. Não, o que Deus tem preparado para mim já está prontinho para me dar, na hora certa. Vamos ler lá, Salmos 3, verso 8, nos diz assim, Salmos 3, verso 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A bênção de Deus já está sobre nós. Já está sobre cada um de nós. Então, por que quando eu orar, é que Deus vai... é verdade, eu tenho que entregar isso para ela, porque ela agora está pedindo... Não, já está lá sobre mim a bênção de Deus. Gostaria de ler também Provérbios 10, verso 22. Olha o que diz Provérbios 10, verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não a faz seguir de dor alguma. Então, nós temos a bênção de Deus, e essa bênção é o que nos faz rico. Irmão, não estou falando de nada financeiro, de nada material, é a bênção de Deus, e a bênção de Deus, ela resulta em tudo que nós precisamos.
Tudo, porque nós somos espirituais também, não somos? Então, a bênção de Deus é que nos enriquece em tudo que precisamos. Quero ler também Efésios 1:3. Irmãos, Bíblia. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha, o verbo está no passado. Ele já fez tudo que tinha de fazer por nós. Deus não precisa fazer mais nada. Tudo que Ele tinha para nós já foi feito. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Cristo é que é a chave, né? Em Cristo. Então, tudo que Ele tem para nós já está prontinho, já foi feito. Não precisamos incomodar a Deus para Ele fazer mais nada. Ah, tá. Ok? Eu sei que você está perguntando, mas fica comigo que você vai chegar, nós vamos chegar lá. Então, já que já está tudo pronto, qual o segredo? Por que eu devo orar? Por quê? Já está tudo pronto. Por que Deus não me dá, então? Por que eu devo orar para pedir? Sabe por quê? Vamos ler lá, em 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Pedro diz assim: sede sóbrios. A palavra de novo aí. Vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Existe um adversário que está ao nosso derredor. Infelizmente, ele está aí. Como eu disse no início, ele é incansável, ele não descansa, ele não sai. E se ele sair, ele manda um secretário. Ele não sai do nosso derredor. E ele está ali para quê, irmã Jussara? Para que ele está ali? Ele está ali exatamente para impedir que nós venhamos receber essas bênçãos que Deus já tem preparado para nós. Então, irmãos, quando nós oramos, a oração tem o poder de afastar esse diabo. Não é que a oração tem o poder de fazer Deus nos dar, porque Deus já nos deu. A oração tem o poder de afastar o nosso inimigo. A oração tem o poder de desestabilizá-lo. A oração tem o poder de enfraquecê-lo. A oração tem o poder de colocá-lo para correr. Tiago diz: resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Como que eu resisto ao diabo, irmã Jussara? Exatamente orando. Exatamente orando, porque ele está ali, ao nosso derredor. Pedro está dizendo, ele está ao nosso derredor. Então, a nossa oração é para fazer com que ele fuja, colocar o diabo para correr. Vamos ver isso na Bíblia? Marcos 9:29, por favor. A oração, ela tem o poder de liberar o espaço. Se ele está ao nosso derredor, quando eu oro, essa oração é tão poderosa. Se estourar uma bomba atômica, que o diabo vai continuar ali ao seu derredor. Mas ora para você ver se ele continua ali. A oração tem esse poder. Desocupar o espaço, vaza daí, que a minha bênção está chegando. Respondeu-lhe: esta casta não sai de modo algum, salvo a força da oração e jejum. Oh, interessante. Tem que orar e jejuar para ele sair. E me responde uma pergunta aqui. Responde só para você mesmo. Falando meio, mas para você mesmo.
Você sabe qual a casta de diabo que está ao seu derredor? Alguém aqui sabe? Porque eu não sei. Ao meu derredor, eu não sei. Precisamos orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Agora, olhe comigo lá, Daniel 10. Daniel 10, o versos do 10 ao 13. Vamos ver uma historinha legal aí. Daniel 10. Diz assim: e eis que uma mão, Daniel falando, e eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse. Daniel estava orando. Tremendo, levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. É um anjo que chegou para Daniel e falou isso para Daniel. O anjo chegou para dar a Daniel a resposta da oração de Daniel. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Aí olha o que o anjo fala. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, eu vim. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ao diabo, vamos dizer assim, palavras de hoje, me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Então, o que aconteceu? Daniel estava orando, ele orava continuamente. Daniel orava de manhã, de tarde, de noite. Manhã, de tarde, de noite. E desde o primeiro dia da oração de Daniel, Deus já ouviu a oração e já liberou aquilo que já estava pronto dentro do propósito de Deus. Já liberou para Daniel. Só que demorou 21 dias para essa resposta chegar. Por quê? Estava havendo uma guerra espiritual. Estava havendo uma guerra. Teve uma luta no espiritual antes para impedir que aquela resposta chegasse. Irmãos, por que vocês acham que hoje seria diferente com a gente? Quando nós oramos, o Senhor ouve. E quando Ele libera já aquilo que já está pronto para nós dentro do propósito dEle, não vai vir assim de mão beijada. O diabo não quer que nós sejamos abençoados. O diabo não quer que nós recebamos aquilo que Deus tem para nós. Por isso que precisamos orar. Daniel estava orando, ele continuava em oração. Por isso que precisamos perseverar em oração. Porque quanto mais perseveramos, mais enfraquecemos o inimigo das nossas almas. Mais enfraquecemos o inimigo. Quanto mais oramos, mais damos poder a Deus? Mais damos poder ao anjo? Não. Deus já é o Todo-Poderoso. Quanto mais oramos, mais enfraquecemos o nosso inimigo. Esse é o segredo. Esse é o segredo de continuar orando. Amém? Então, vamos terminar, porque agora que eu olhei para o relógio, irmãos, perdão, agora que eu olhei para o relógio. E quando orar, sim, querendo voltar lá no início. Pode voltar? Não. Orar e não desistir faz com que experimentemos o poder de Deus. Irmãos, quantos testemunhos temos, porque não desistimos de orar. Porque perseveramos. Amém? E qual o resultado da oração? Vamos ver aí no Salmo 5. Volta para o Salmo 5 de novo, o verso 11. Salmo 5, verso 11. Terminar com isso, queridos. Salmo 5, verso 11.
Olha lá, mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente. Ah, meu Deus! O final da oração é gozo. O final da oração é alegria. Porquanto tu os defendes. Deus nos defende. Sim, gloriem-se em ti todos os que amam o teu nome. Nós devemos gloriar no Senhor, porque amamos o nome do Senhor. E o final de um tempo de oração é gozo, é alegria. Porque o Senhor nos alegra, o Senhor nos defende, o Senhor nos ajuda. Nós sabemos que o diabo está ao nosso redor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então, é por isso que tem essa luta, essa guerra. A bênção vem chegando e ali tem essa guerra até passar. Os anjos do Senhor vencem e nós recebemos a nossa alegria, o nosso gozo. Porque o próprio texto diz, o Senhor nos defende. Amém? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor.